Umbanda e Candomblé é uma seita que vai levar todos vocês, e eu também, direto pro colo do capeta. Vamos entender essa conversa. Roda a vinheta. Salve! E aí, você tá bem? Antes de começar essa resenha, você que não é inscrito no canal, que chegou agora, inscreva-se no nosso canal, ative a sineta de notificações. Os demais que já são velhos conhecidos da casa, não esqueça de curtir o vídeo e comentar o que você achou, deixar uma sugestão de vídeo, uma sugestão de tema, para que a gente venha aqui conversar ou reagir sobre alguma situação. Perfeito? Segue a gente nas redes sociais, as descrições estão aqui embaixo. Se você quer ajudar numa causa do nosso terreiro, pois cozinha, tronqueira e alguns espaços com essa chuva acabou danificando o telhado e está chovendo muito dentro, estamos fazendo uma vaquinha para conseguir construir da melhor forma e mais rápido possível. O Pix vai passar na tela e na descrição também tem um Pix. Qualquer valor vai ajudar aí muito, porque está extremamente caro material e mão de obra. Então a gente precisa fazer isso o mais rápido possível, porque está chovendo todos os dias. Perfeito? Se quiser se consultar comigo através do Búzio ou Oráculo de Exu, aqui na descrição também vocês vão encontrar o contato direto da minha equipe para entender a minha agenda, como é que está, e os valores também. Fechou? Bom, por essas semanas eu postei um vídeo falando sobre dogmas e mitos da Quaresma dentro da Umbanda. Como eu falo no vídeo, respeito a Quaresma como uma crença, um dogma do cristianismo, da Igreja Católica, assim por diante, mas dentro da religião de Umbanda, para mim não faz o menor sentido os medos e mitos que os umbandistas têm em cima disso. Porém, recebi um comentário nesse vídeo e eu resolvi reagir a esse comentário, e eu acredito que dá conteúdo para um vídeo. Vamos lá? Dogmas não que fazem sentido não. Oxi! Oh, não entendi o que ela falou. Vocês que seguem a seita de vocês, porque Umbanda e Candomblé nada é mais do que isso, porque não tem uma Bíblia e nem um Alcorão, então não tem status de religião. Falou a teóloga, hein? A Igreja Católica segue seus mandamentos há séculos, enquanto vocês procuram desculpas para justificar seus deuses pagãos. Só isso. Tentando pôr na mente das pessoas que não existe erro nisso ou naquilo. É assim que Lúcifer trabalha. Manja até do trabalho do cão, hein? E você sabe muito bem a quem serve, né? Eu sei. E você? Bom, tem uma quantidade gigante de atrocidades e falas burras nesse contexto, né? Sem querer ofender você, minha amiguinha, mas tem muita fala burra, chula, típica de pessoa que tem cabresto mesmo, que não consegue olhar um horizonte ao redor de tudo isso, né? Aí, vamos por partes, fica melhor. Vamos lá. A Umbanda e o Candomblé é uma seita? Não, a Umbanda é uma religião afro-brasileira, ela é uma religião brasileira. Diferente do catolicismo, que vem de fora, não é uma religião típica brasileira, ela se instala no Brasil na pancada. Porque quando Portugal chega aqui, eles forçam o povo indígena, né, a se catequizar. Eles forçam o africano que eles estão trazendo para cá escravizado a se catequizar também. Então é uma religião que foi imposta na força, na marra, aqui em território brasileiro. Não é uma religião brasileira. A Umbanda é uma religião brasileira. É uma religião que tem uma cultura de tradições afro-brasileira, afro-ameríndia, né? E assim por diante. A mistura de cultura, como somos nós. A mistura de um povo. O brasileiro é isso. A mistura do indígena com o povo africano, com os espanhóis, com os portugueses e assim por diante. A Umbanda é uma religião. Procura. Eu não vou dar o número, mas procura. Tem uma lei. Tem a lei que institui a Umbanda como uma religião. Não é a Bíblia ou um livro sagrado que determina uma religião. Isso determina quando uma religião é ortodoxa. Ou seja, a Bíblia é a verdade absoluta do catolicismo. Nada mais interessa. Então eles seguem um livro sagrado, como acontece com o Alcorão também.
A Umbanda, ela não é uma religião ortodoxa, não tem uma verdade absoluta. A todo momento a gente tem novidades acontecendo do mundo espiritual. É um culto de almas, um culto de espíritos. Então não é uma seita, não é uma religião. Aí você precisa aceitar que não existe só uma religião no mundo. A Igreja Católica segue seus mandamentos há séculos, enquanto vocês procuram desculpas, blá 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 blá. Entenda que na Nigéria, o culto de orixá, quando eu falo orixá eu estou falando de Ogum, Oxóssi, Xangô, Obatalá, ou Oxalá, Exu, Inhansã e assim por diante. O culto de orixá existe há mais de 4.000 anos, ou seja, muitos mil anos antes do catolicismo. Então, é uma cultura ancestral milenar que deve ser respeitada, porque quando eu me direciono a uma religião que não é a minha, eu preciso entender que por trás dela tem um povo. Além dela estar instalada no Brasil, e o Brasil é essa cultura, né? E o Brasil é essa cultura onde corre o sangue negro no país inteiro, corre o sangue indígena no país inteiro, de certa forma. Quando eu falo dos orixás de uma forma pejorativa como você se refere, eu estou ofendendo uma nação, ofendendo uma cultura, mais diretamente os nigerianos, que têm o culto ao orixá. Eu ofendo algo que existe há mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. Não, repito, não precisa de um livro sagrado para você ter uma crença ou uma cultura. Não precisa de alguém falando o que você deve fazer. Não precisa de uma cartilha para mostrar quais são os valores do ser humano. O ser humano ele tem que aplicar e mostrar os seus valores por si só. E não com medo que se eu saio fora do que diz na Bíblia, eu vou para o inferno. Se eu fico dentro, eu vou para o céu. E é assim que as pessoas vivem, na lei do medo. Na lei do medo, do certo ou errado que foi colocado por alguém. A Bíblia já foi redigida uma série de vezes e traduzida um monte de vezes também. Porém, são vários e vários testamentos, desde que eu estou vivo, eu estou com 43 anos, que a gente vê volta e meia chegar no Vaticano. Acharam o testamento de fulano, acharam o testamento de ciclano. E isso nunca veio à tona. Nunca veio à tona. E nem virá. Porque testamentos viriam para atualizar coisas que estão na Bíblia. E isso provavelmente destruiria parte da crença, da fé e da família tradicional cristã brasileira ou mundial. Quando eu me dou o trabalho de parar de falar ou viver a minha religião para ofender outra, eu não estou vivendo nem a minha, que é o seu caso. Você não está vivendo o catolicismo, muito menos os mandamentos, muito menos o que Jesus Cristo prega no Novo Testamento. Você não vive isso, porque Jesus não perseguia pessoas diferentes. Jesus não perseguia pessoas com outras crenças. Jesus não pregava uma religião ou um templo. Pelo contrário, ele andava com os diferentes, ele andava com os maltrapilhos, com as prostitutas, com os menos favorecidos. Era com essa gente que Jesus andava. E ele, de alguma forma, tentava falar a palavra de Deus dentro daquilo e não empurrar uma verdade absoluta, como o catolicismo faz. Catolicismo esse que é a religião que mais matou, principalmente no Brasil. É só procurar a época da Inquisição pelo mundo para entender quantas e quantas e quantas vidas a igreja ceifou por conta de entender que pessoas podem ser diferentes, pensar diferente e assim por diante. Então, em nome de Deus, se mata pessoas que não pensam iguais ou que não têm a mesma crença. É de se pensar se realmente é uma religião que eu realmente quero seguir. Se você é contra a morte ou o assassinato, o que você me diz disso? Sobre Lúcifer que você comenta, é uma figura emblemática da Bíblia e do catolicismo, não da Umbanda, porque eu, dentro da minha religião, não acredito em inferno e muito menos no diabo e no demônio. Isso é uma crença católica cristã, ou seja, mais um dogma que não é umbandista e sim católico cristão. Os demônios a gente acredita que estão dentro das pessoas mesmo, como esse comentário que é extremamente destrutivo.
Um comentário destrutivo e desnecessário. Se você não é da religião, não conhece a crença e nem a sua religião você conhece para falar com embasamento, como é que você vem com ofensas para uma religião e para pessoas que estão ali tentando aprender e entender um pouco de uma cultura diferente que a sua? Ou seja, mate todos que são diferentes a mim? Isso é um pensamento um tanto quanto errado. Afinal de contas, Jesus foi morto por pensar diferente. Se você lembrar bem da história, ele foi morto exatamente por ter uma crença e por Ele foi morto exatamente por ter uma crença e pensar diferente do povo romano. Fica aí a indagação. Agora vocês fazem o mesmo papel dos romanos, porém com os que não pensam ou que não seguem a mesma crença e doutrina que vocês. Isso é estranho. Uma pausa rápida para fazer o nosso jabazinho. Sim, você que está de longe e quer estudar o curso de Teologia da Umbanda e conhecer sobre nossa religião a fundo, conhecer as linhas, ervas, oferendas, os guias que trabalham nela. Quer conhecer legal a história real, desde lá de 1500 até os dias de hoje, os tipos de Umbanda e assim por diante? Vem! Aqui na descrição tem link para você com cupom de desconto. É a hora de você sair do raso e entender realmente sobre sua religião. Chega desse papo de Umbanda se aprender no terreiro. Não, dentro do terreiro você aprende a doutrina da sua casa. A Umbanda eu vou te ensinar aqui nesse link. É o que você está precisando. Clica que tem cupom de desconto bem bacana. Não, já fiz o curso, já conheço bastante. Você está interessado em oráculo? Nós temos o curso de baralho cigano aqui na descrição com Jesse Bastos. Quer aprender um oráculo? Quer ter o domínio das cartas para fazer tiragem para você, para outras pessoas, para fazer disso uma fonte de renda? Vem com a gente que esse curso é maravilhoso para isso. Você vai ter o poder de uma arte divinatória aí nas suas mãos e aqui embaixo tem o cupom de desconto. E temos também o promocional do curso Jardim dos Orixás, Ervas de Exu a Oxalá, vários rituais na prática. Se você não sabe fazer cama de erva, uma boa defumação que funcione, um banho, fumo para o seu cachimbo e assim por diante, clica. Vem fazer o curso de ervas, sem blá blá blá, direto no ponto de coisas necessárias, essenciais que você usa no dia a dia. Bora lá! E se você quiser informações de curso presencial aqui em Guarulhos, no nosso terreiro, também tem aí o nosso contato, o contato da equipe. Temos turma presencial de baralho cigano e desenvolvimento mediúnico. Bora estudar e vamos parar de desculpinha. Axé. Não, a gente não tenta colocar na mente das pessoas o que é certo e o que é errado. Aí você se engana mais uma vez e novamente digo, você mal conhece da sua religião, que dirá da minha. A Umbanda ela não bate na porta das pessoas pregando o que é certo ou errado. Eu falo para os meus. Eu falo para quem quer aprender sobre a religião, sobre a cultura, sobre os ancestrais, sobre culto de almas. Então eu falo a minha experiência para essas pessoas. Eu não estou indo na igreja, nem num templo budista, e nem estou forçando as crianças na escola a ouvirem a minha crença como se fosse uma verdade absoluta. Não, isso não acontece. Muito menos eu estou protestando em ruas com bandeira dizendo a minha verdade absoluta. Não, eu estou no meu canal, né, o meu canal, que é aberto a todos, obviamente, mas que assiste quem quer. Na verdade, ninguém é obrigado a assistir e nem comentar. E geralmente quando um assunto me incomoda, eu me retiro ao invés de eu militar e defecar pela boca ou pelos dedos, que hoje em dia é tudo no tecladinho, né? É mais fácil você estudar e ter um embasamento religioso, de teologia dentro de algumas crenças, do que apenas despejar um ódio de uma fé cega e, novamente, desculpa a palavra, burra. Repito, a mesma igreja que por muito tempo teve a lei da cruz e da espada, onde a igreja fazia vista grossa para as barbáries da coroa e vice-versa, onde matava-se à torta e à direita apenas pelo povo ser diferente ou por ser negro e entenderem que era escória e assim por diante. Isso é meio cruel para um sistema religioso que tenta pregar o amor entre todos, o amor ao próximo. Quem será que é esse próximo?
só aquele que eu conheço, gosto e que tem uma classe social um pouco melhor, é estranho. Eu sou um bandista e eu sou o seu próximo. Um ateu é o seu próximo, um budista também. Mas fogo naqueles que não são católicos? Cruz e lança naquele que não pensava e não andava igual? Fica o questionamento aí. Tá lendo a Bíblia de forma errada, hein? Eu que não sou católico conheço um pouco mais do que você. Se você se apegar ao Velho Testamento, você vai perceber que lá não tinha um demônio, um diabo. Lá a mão de Deus era a própria mão pesada. Ela dava e ela tirava. Afinal de contas, foi ele mesmo que deixou o povo hebreu junto com Moisés vagando 40 anos no deserto. Foi ele mesmo que mandou peste, tirou. Foi ele que mandou o maná para eles se alimentarem, da mesma forma que ele tirava o alimento. A mesma mão pesada que recebia oferendas no deserto. Carneiros, cabritos, aves e assim por diante. E a mesma crença que hoje critica tanto a Umbanda quanto o Candomblé quando faz também a oferenda de um galo, de uma galinha, assim por diante. O Novo Testamento muda as coisas, aparece um demônio, um Lúcifer e as tentações de Jesus Cristo. Por isso eu repito, é importante estudar sobre religiões e não só sobre a nossa. Porque se eu estou disposto a falar de uma outra religião, eu preciso ter embasamento para saber o que eu estou falando sobre ela, para novamente não defecar pelos dedos. Pode ser. Então é importante eu conhecer o meu culto, a minha cultura, a minha religião, a minha seita, a minha reunião e conhecer algumas se eu quiser falar sobre ela. Até a próxima. E agora que acabou esse vídeo, você pode clicar nesse daqui que ele tá muito legal, mas tem esse outro que ficou excelente, mas tem esse aqui em cima também, que tá muito engraçado. E esse, tenho certeza que você vai aprender alguma coisa. Então, fica à vontade aí.